Olá, tudo bem? Estamos aqui iniciando mais um vídeo para o nosso canal, o canal A Centésima Ovelha. Nosso propósito aqui é transmitir uma palavra que traga conforto, que fortaleça, que traga renovo, esperança, ânimo para aqueles que necessitam da parte de Deus. E a minha missão aqui, juntamente com você que tem nos ajudado neste canal, neste projeto, é compartilhar a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor nessa tarde para nós está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 17. E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com eles. Eu queria ler o 18 com você também. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Este episódio é muito conhecido. O episódio que Jesus acalma o vento e acalma o mar. A força da natureza estava em vigor, assoprando, jogando, agitando a embarcação dos discípulos. E o que nós acabamos de ver aqui, ele é relatado também em Mateus 14 e em Marcos 6. Em Mateus 14 e em Marcos 6, eles traçam riquezas de detalhe. Em um desses evangelhos, diz que Jesus ficou em terra e mandou eles para o outro lado da margem. E ele iria ter com eles depois. A Bíblia diz que Jesus foi ter com eles na quarta vigília. Você acabou de ouvir aqui que no versículo 17 já se fazia escuro e Jesus ainda não viera ter com os discípulos. E o mar estava agitado. O vento assolapava ou mexia, agitava o barco, a ponto deles naufragar, a ponto do barco virar. A força da natureza estava contra aquela embarcação, impedindo ela de chegar ao outro lado da margem. E a Bíblia diz que na quarta vigília, Jesus apareceu para os discípulos. Deixa eu te dar uma explicação sobre o que era a vigília, a contagem. A primeira vigília, naquele tempo, começava das 18 horas até as 21 horas. A segunda vigília começava das 22 horas até as 0 hora. A terceira vigília começava da 1 hora até às 3 horas. E a quarta vigília começava das 4 da manhã até às 6 da manhã. E é nesta quarta vigília que Jesus vem para os discípulos. Ou seja, eles tiveram uma noite inteira de luta, de esforço na embarcação para que ela não virasse, para que eles não naufragassem. Eles tinham um destino, eles tinham um foco, eles tinham que chegar do outro lado. Porém, o texto diz que Jesus não estava com eles ainda e já se fazia escuro. Certo dia, eu li um livro de um autor chamado Philip Yancey, um livro por título Decepcionados com Deus. E eu me lembro muito bem que no capítulo 26, porque marcou muito essa leitura a minha vida, ele diz que um amigo dele entrou em um lago muito grande e foi nadar. E ele já estava 90 metros já nadando, estava longe da margem do mar. 99 metros, se não me falha a memória. Porém, ele diz que um nevoeiro
apareceu de repente que tirou toda a visibilidade da margem daquele amigo dele que estava dentro do lago. E ele começou a nadar para a direita, para a esquerda, e perdendo as forças, e começou a ficar desesperado. Até que ele ouviu uma voz que vinha da margem daquele lago. E ele endireitou o corpo e, seguindo o som daquela voz, ele chegou em segurança ao outro lado. Qual que é a aplicação dessa palavra para nós nesta tarde? É que o barco é a sua vida. O barco é a sua família. O barco é aquilo que você está manejando. Eu ouvi de certa vez de um sábio pastor que às vezes, antes de Deus acalmar a tempestade, acalmar a fúria do mar, Deus quer acalmar quem está na embarcação, quem está com a mão no leme. Às vezes Deus quer aquietar a tempestade que está aqui dentro, o mar revolto que está aqui dentro de mim. Deus quer nos acalmar para que a gente tenha tranquilidade e poder levar essa embarcação até o outro lado. Ou seja, a sua família, ela não vai sucumbir. Se você crer, o seu casamento não vai naufragar. Se você crer, a sua fé não vai naufragar. Se você crer na palavra do Senhor, ele não veio na primeira vigília, não veio na segunda, não veio na terceira, ele veio na quarta vigília. Isso quer dizer que enquanto o vento e o mar estavam quase acabando com aquela embarcação, eles lutaram. O texto de Marcos ou de Mateus diz que a água estava entrando dentro do barco. Ou seja, e eles, como conhecedores do mar, começaram a trabalhar em equipe. Ei, esposo, ei, esposa, filho, filha, amigo, irmão em Cristo, irmã em Cristo. Ajude o seu companheiro nessa embarcação. Trabalhe em equipe. Trabalhe. Tire água desse barco. Não deixe o mar sucumbir à sua embarcação. Ainda que a noite possa ser longa. A Bíblia diz em Salmos 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E quando o amanhecer vem, a Bíblia fala de noite, ela fala de choro, fala de sofrimento, fala de dor. Mas quando vem o amanhecer, fala de um tempo, fala de um momento que a alegria do Senhor pode vir sobre a sua vida. Lá em Isaías 60 diz assim: levanta e resplandece, porque já vem nascendo a glória do Senhor sobre ti. Jesus veio caminhando sobre as águas. E Jesus, ele acalmou os discípulos, se identificando: sou eu, não tem mais. Sou eu, não tem mais. E o barco chegou ao seu destino. Meu querido, minha querida, Jesus quer acalmar a tempestade. Ele quer aquietar o mar. Ele quer que a sua família, o seu casamento, a sua vida, a sua trajetória como um cristão chegue no porto seguro. E o porto seguro é Jesus. Eu gostaria de fazer uma oração por você nessa tarde, se você me permite. Querido Deus, amado Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nessa tarde, eu quero, ó Pai amado, orar por esse teu filho, essa tua filha e essas pessoas que porventura
venham, ó Pai, ver esta palavra, assistir esta palavra. Ó Deus, acalma a tempestade na vida deles. Entra, Senhor, nessa situação. Entra nesse leito de enfermidade, Senhor. Tu sabes o quanto, Senhor, essa noite tem durado, o quanto essa noite está longa, meu Deus. Mas entra, Senhor, com um novo amanhecer na vida desta pessoa, Senhor Jesus. Entra, Senhor, nesse leito de enfermidade. Entra, meu Deus, agora nessa situação que o médico disse que é impossível, irreversível. Mas para ti nada é impossível, Senhor. Eu peço a tua bênção. Entra nesse hospital onde essa criança foi desenganada. Entra nesse lugar onde estão os apenados, seja, ó Pai, no cárcere masculino, no cárcere feminino. Guarda, proteja, cuide, dê livramento, Senhor. Acalma o coração desta mãe que derrama lágrimas nas noites pelo filho. Acalma o coração dessa tua serva, deste teu servo que recebeu uma notícia, ó Pai, de uma doença incurável pela medicina, mas pelas tuas mãos, Senhor. Pelas tuas mãos há poder, há cura, há milagres. Senhor, eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Jesus te ilumine, que o Espírito Santo seja o teu consolador, no nome de Jesus. Amém.